Em dia 18/11/2020, turma do 8º B, disciplina Direito Administrativo 2. Hoje nós vamos dar aí continuidade ao tema domínio público, bens públicos, né? É um tema que não caiu na nossa avaliação, conforme nós combinamos, mas vai estar presente aí na terceira verificação de aprendizagem. Inicialmente, nós passamos para vocês um conceito de bem público, falamos da divergência, né, que existe na doutrina. Alguns entendem por nominar esse capítulo de bem público, outros entendem por nominar como domínio público em razão da abrangência desses conceitos. Falamos sobre essa definição prevista no artigo 98 do Código Civil, que é a única nomenclatura, ou melhor, é a única definição que nós vamos encontrar no ordenamento jurídico. Falamos que essa definição hoje ela encontra resistência, né? E na verdade, em razão dela, se criou aí 3 correntes doutrinárias: a corrente exclusivista, que segue o que está previsto no artigo 98, a corrente inclusivista, a corrente mista. Falamos aí que essa corrente mista do professor Celso Antônio Bandeira de Mello é a que vem mais sendo aplicada, tanto no âmbito da doutrina moderna, quanto no âmbito do Poder Judiciário. Fizemos também uma conceituação de domínio público em sentido amplo, domínio público em sentido estrito, ou domínio público lato sensu e domínio público em sentido estrito. Passamos pela classificação dos subdomínios, que é apresentada pelo professor Eli Lopes Meirelles, 9 subdomínios, e boa parte desses subdomínios são microsistemas administrativistas. Falamos do regime jurídico dos bens públicos, né, as características, os atributos dos bens públicos: inalienabilidade, imperabilidade, imprescritibilidade e não onerabilidade. E paramos justamente aí, no item 6 do material. Fomos até o item 7. No item 7 nós falamos sobre os requisitos para alienação do bem público, né? Exatamente por esse motivo que a doutrina moderna chama o primeiro atributo dos bens públicos de alienação condicionada e não inalienabilidade. E paramos justamente aí. Hoje a gente vai enfrentar o quê? A gente vai enfrentar a classificação dos bens públicos. E essa classificação ela também tem uma previsão dentro do direito civil, né? O direito civil nos apresenta, lá no artigo 99, né, uma classificação dos bens públicos. Se vocês pegarem lá o artigo 99, nós teremos uma classificação em bens públicos de domínio público e de domínio privado, né? Mas lá no Código Civil tem os bens de uso comum do povo, os bens de uso especial e os bens dominicais. Aqui a gente vai aproveitar em parte essa classificação do Código Civil, em parte, né? Aqui, dentro do direito administrativo, nós temos a classificação dos bens públicos dividida em 2 grupos, né? O primeiro grupo são os bens de domínio público do Estado. Bens de domínio público do Estado. Os bens de domínio público do Estado são divididos em 2 categorias: os bens de uso especial e os bens de uso comum. Nós vamos falar de cada um deles. Inicialmente, a doutrina nos traz um conceito de bem de domínio público do Estado. Segundo, né, o professor José Cretella Júnior, bens de domínio público do Estado são o conjunto de coisas móveis e imóveis de que é detentora a administração, afetados quer a seu próprio uso, quer ao uso direto ou indireto da coletividade, submetidos a um regime jurídico de direito público derogatório e exorbitante do direito comum. Nesse conceito do professor José Cretella Júnior, nós temos algumas observações importantes que denotam aí o que são esses bens de domínio público. Primeiro, né, conjunto de coisas móveis e imóveis
que estão afetados. Aqui, novamente, nós voltamos a tocar no tema afetação e desafetação. Quando, do início desse conteúdo, nós falamos sobre afetação e desafetação. Aqui, novamente, os bens de domínio público do Estado estão afetados. O que isso quer dizer? Os bens de domínio público do Estado estão sendo utilizados na execução da tarefa pública, visando atingir aí a finalidade pública, o bem comum. Então, os bens de domínio público, eles têm essa afetação, eles estão sendo utilizados na execução da tarefa pública. Exatamente por isso, a natureza jurídica dele é regida por normas de direito público. Normas de direito público, certo? Bom, então, o conceito do professor José Cretella Júnior nos traz a observação desses dois pontos, a afetação e o regime jurídico publicista que deve ser aplicado aos bens de domínio público do Estado. Seguindo, a natureza jurídica desses bens, né? Hoje, para a doutrina moderna, gente, a natureza jurídica dos bens de domínio público do Estado é a ideia de propriedade pública. E a ideia de propriedade pública não é diferente da ideia de propriedade particular, de propriedade privada. Só que, com uma observação, a propriedade pública afetada, ela sofre algumas restrições e algumas prerrogativas, que é justamente o regime jurídico público aplicado sobre eles. Então, qual que é a natureza jurídica dos bens de domínio público do Estado? Propriedade pública. É uma propriedade do Estado. Agora, essa propriedade tem um conjunto de características que são aquelas que nós apontamos no item 6 do material de vocês. Os atributos, o regime jurídico, inalienabilidade, imprescritibilidade, né? E não onerabilidade. Então, aqueles atributos recaem de forma mais pesada sobre os bens de domínio público, criando aí restrições e prerrogativas sobre esses bens. Então, nós temos aí, nos bens de domínio público, duas modalidades. Primeira modalidade, os bens de uso comum do povo. Quais são os bens de uso comum do povo? Aqueles que você, cidadão, que você, particular, pode se utilizar livremente, sem uma prévia autorização do Estado. O particular se utiliza desse bem de forma livre, sem ter que pedir, junto à administração pública, uma autorização de uso desse bem. Por exemplo, né? Ruas, avenidas, praças públicas. Você precisa pedir autorização para ir na praça? Você precisa ir na prefeitura pedir uma autorização para caminhar no Parque Ipiranga, por exemplo? Não, por quê? Porque é um bem de uso comum do povo. Em razão da sua própria natureza ou da sua própria destinação, nós, particulares, o cidadão pode se utilizar desse bem de forma livre. Tá certo? Bom, e os bens de uso especial? Os bens de uso especial são aqueles utilizados pela própria administração pública, tá? Para realizar as atividades que são próprias do Estado. Por exemplo, a sede do município, a prefeitura. Nós, enquanto particulares, o cidadão, ele tem acesso a todo o ambiente da prefeitura de forma livre? Óbvio que não. Né? Você tem acesso ao gabinete do prefeito a qualquer hora? Óbvio que não. Por quê? Porque é um bem público, mas é um bem de uso especial. São bens utilizados pela própria administração pública. E para você utilizar, não é tão simples assim. Além de atender uma série de requisitos, você precisa de uma autorização do Estado, de alguma forma. O hospital público, o colégio público, né? Eu vou chegar e vou utilizar do colégio. Não estou matriculado, não estou atendendo os requisitos. Será que eu entro lá a qualquer hora?
Óbvio que não. Hospital público, da mesma forma. Repartições públicas, de forma geral. Né? Esses são bens de uso especial. São aqueles utilizados pela própria administração pública, visando aí atingir os seus fins. E nós, administrados, não temos livre acesso a esses bens. O próprio artigo 99 do Código Civil traz exemplos, viu? Se você tiver a curiosidade, estiver abrindo aí o artigo 99 do Código Civil, você vai perceber que o próprio Código Civil traz alguns exemplos. Então, bens de domínio público do Estado. Duas modalidades. Bens de uso comum do povo, bens de uso especial. Cuidado com isso. São muitas as questões de prova da OAB, de concurso público, que vem fazendo peguinhas. E na prova de vocês, da terceira VA, vai aparecer alguma questão dessa, tá? O que você tem que perguntar aqui quando você estiver fazendo essa questão? Vai fazer a seguinte pergunta para saber se é de bem de uso comum do povo ou bem de uso especial. Eu posso usar livremente? Ou tem que atender uma série de requisitos ou um conjunto de requisitos para utilizar? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Tá? Quer ver uma perguntinha? Malu, você vai responder, tá? Abre o seu microfone aí que você vai responder. Eu vou fazer uma pergunta para Malu. Ok. Malu, o que você acha? O cemitério público, ele é um bem de uso comum ou um bem de uso especial? Eu quero dizer especial, porque é só quem morre que usa, mas Boa. Mas deve ser de uso comum, já que todo mundo tem direito, em tese. Ó, vamos lá. Lembra do cemitério? Lembrou? Você entra lá a qualquer hora. Para utilizar o cemitério, tem que atender uma série de requisitos. Sim. Você entra lá a qualquer hora? Não. Não. Aí eu volto a te perguntar. Uso comum ou uso especial? Especial. É exatamente esse raciocínio que você tem que ter. Tá certinho, agora tá certo. É esse raciocínio que você tem que ter. E são questões que aparecem em prova. Perceba que é algo tão simples, que são bens que a gente utiliza todo dia, né? Quer ver outra pergunta que cai em prova e pega? Mercado municipal. O que vocês acham? Uso comum do povo ou uso especial? Especial também, considerando que ele tem um horário que abre e fecha. Não é Exato. todo mundo que pode vender lá dentro. Exatamente, Malu. Agora, a rua. Você precisa de uma autorização para andar na rua? Você só pode andar na rua de tal a tal hora? Não, né? Então, a rua, a avenida, uso comum do povo. As praias, né? Bem público, as praias, bem público. Você precisa de uma autorização para entrar na praia? Né? No mar? Em regra, não. Ah, professor, você falou da praça. A praça, o parque da cidade, é um bem de uso comum. Afirmei isso. E realmente é. Aí você deve lembrar lá das questões que a gente estudou no direito constitucional. Fala assim, ah, professor, mas eu quero fazer uma reunião na praça. Bom, aí você está mudando a destinação do bem. Aí você está mudando a destinação do bem. Aí você precisa de uma autorização ou de uma comunicação prévia ao município. Você tem que comunicar ao município. E por que você vai ter que comunicar ao município? Porque o bem deixou de ser uso comum? Não. Por uma questão de organização. Para que o município não permita que outro grupo venha se reunir no mesmo horário, no mesmo local. Só isso. Tá? E é muito comum essa discussão sobre mudança de destinação do bem. Quer ver outro? Que aparece muito em prova? Rua do Lazer. A comunidade ali, os membros, os moradores de uma rua,
fecham a rua. Fecham a rua para fazer uma rua do lazer no Dia das Crianças. Pode fechar a rua? O bem de uso comum do povo? Pode, né? Óbvio que não. Óbvio que não. É um bem de uso comum do povo. Você está fechando a rua, você está mudando a destinação dela. Então você tem que pedir uma autorização prévia? Tem que pedir uma autorização prévia. Justamente porque você está alterando a destinação do bem. Tranquilo até aí? Podemos seguir? Então vamos lá. Ó, primeiro grupo, então, de bens públicos, bens de domínio público. Segundo grupo, bens de domínio privado, também conhecidos como bens dominicais ou dominiais. Bens dominicais, bens dominiais. Bens de domínio privado do Estado. Segundo o professor José Cretella Júnior, bens de domínio privado, bens dominicais, são a parcela de bens que pertence ao Estado em sua qualidade de proprietário. O Estado é proprietário daquele bem, mas aquele bem não está sendo utilizado na execução de qualquer tarefa pública. É um bem desafetado. É um bem desafetado. Por isso que o professor Cretella, fala justamente que o Estado está na sua qualidade de ser proprietário. Ele pode ser proprietário, o Estado pode ser proprietário de um bem e não estar utilizando ele na execução de um serviço público. E nesse momento, nós temos um bem dominical, um bem de domínio privado. Doutrina clássica sustentava que esses bens de domínio privado, esses bens dominicais, eles cumpriam uma função meramente patrimonial ou financeira. Ou seja, seria uma reserva do Estado. O Estado tem ali um lote, uma terra pública, não está sendo utilizado, é um bem dominical, nunca foi utilizado, é um bem dominical. Logo, o Estado tinha uma intenção meramente financeira com aquele patrimônio. A doutrina moderna não aceita essa característica do bem público dominical tão facilmente assim, tá? Segundo a doutrina moderna, esse bem, isso vocês vão encontrar lá no livro da professora Di Pietro, esse bem de domínio privado, né, esse bem dominical, ele também hoje deve ser levado em consideração não só esse aspecto patrimonial e financeiro. Por quê? Porque a administração pública pode ter um objetivo futuro com esse bem. Exemplo, o município de Anápolis tem um imóvel urbano não edificado. Um imóvel urbano não edificado, o famoso lote, né? O lote. Tem um lote no centro da cidade, que é do município de Anápolis. Se não é edificado e não está sendo utilizado, é um bem desafetado, é um bem dominical. Inicialmente, nós podemos crer, como a doutrina clássica, que esse bem tem mera natureza financeira, mera natureza ou mera função patrimonial. Mas, segundo a Di Pietro, a administração pública pode e tem que ter objetivos futuros com esse bem. E esses objetivos futuros desatrela esse bem dessa característica meramente financeira. Por exemplo, esse lote, né, esse imóvel urbano não edificado no centro da cidade, o município talvez tenha um projeto para construir lá uma nova escola municipal. E aí tem finalidade pública, tem interesse coletivo envolvido? É óbvio que tem. O município pode, né, ter o objetivo de construir lá um prédio para que seja a sede de uma secretaria de cultura. Está faltando o quê? Verba, dinheiro para que isso ocorra. Mas ele já tem um projeto, ele já tem um objetivo. Então, esse imóvel que inicialmente nós acreditávamos que tinha mera expectativa, mero condão financeiro, patrimonial, deixa de ter só essa noção financeira patrimonial. Certo? Bom,
Sobre esses bens, qual regime que eu aplico? Regime público ou privado? O regime privado, tá? Inclusive, ele pode ser alienado, atendendo os demais requisitos. Só que esse regime privado, ele é derrogado por normas de direito público. Nós não vamos aplicar só o regime privado, só o Código Civil sobre esses bens. Tem algumas características que são próprias do direito público, dos bens de domínio público, que vão recair também sobre os bens de domínio privado. E talvez seja isso que mais se discute dentro dos bens públicos. Se um bem de domínio particular, privado, né, do Estado, ele pode ser usucapido, por exemplo. Se um bem de domínio privado do Estado pode ser onerado ou não. Será que a prefeitura, né, o chefe do executivo municipal, a municipalidade, pode dar um bem dominical em garantia de um empréstimo que foi feito junto ao Banco do Brasil? E isso, meus queridos, é divergência na doutrina. A gente vai passar aqui para vocês o posicionamento majoritário, é óbvio, né? Mas existe uma série de discussões sobre isso. Sem dúvida nenhuma, um dos autores que vai escrever bem sobre isso, né, é o professor Raimundo Nonato. O professor Raimundo Nonato, ele tem lá um livro que fala sobre a função social da propriedade pública. Função social da propriedade pública, tá? E essa questão da função social da propriedade pública recai justamente sobre esses bens de domínio privado, sobre esses bens dominicais, certo? Então, tem uma vasta produção científica envolvendo esses bens de domínio privado. Bom, seguindo. Como eu disse para vocês, existe divergência, né? Qual regime jurídico nós vamos aplicar aqui? Já falei que, em regra, o privado, mas tem algumas invasões aí do direito público sobre esses bens dominicais. Bom, primeiro ponto. Eu posso usucapir, essa é a primeira discussão, eu posso usucapir um bem dominical? Né? O que prevalece na doutrina, o que prevalece na jurisprudência? O que você acha, Felipe Santana? O que você acha, Filipão? Um bem de domínio privado, um bem dominical, Felipe, pode ser objeto de uso capião? Se não quiser ligar o microfone, pode responder no chat. E assim a gente vai vendo quem está na aula e quem não está. Ai. Vamos ver quem mais ligou, que só entrou e saiu correndo. Foi fazer outras coisas. Nicole, o que você acha, Nicole? Um bem dominical? Ó, a Nicole está presente. Ué, professor, eu acho que não pode ser. Não pode ser. Eu acho que ele pode ser alienado, mas não... Não pode ser usucapido. Isso. Beleza. Eu também acho isso e a maioria da doutrina e da jurisprudência acha, mas tem posicionamentos em contrário, viu? Nós já tivemos aí decisões judiciais, aqui em Goiás mesmo, determinando o uso capião de área verde em determinados municípios, tá? Só que o que acontece? Quando chega nos tribunais superiores, essas decisões, elas caem por terra. Elas não se sustentam, tá? Então, essa é a primeira observação. Realmente, os bens dominicais não podem ser objeto de uso capião. Tem alguém aqui que está estudando pelo livro do professor Alexandre Maza? Tem alguém no grupo, na sala, que está estudando pelo livro do Maza? Não? Marina, Micaele, ninguém está estudando pelo livro do Maza, não? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Se vocês forem olhar essa discussão lá no livro do professor Alexandre Maza, ele fala que tem uma exceção, tá? Segundo ele,
Tem um tipo específico de bem público que pode ser objeto de uso capião, bem dominical, que é aquela terra devoluta de até 50 hectares, que é trabalhada pelo núcleo familiar, por uma família, exclusivamente pela família, e a família vive daquela terra, são só no máximo 50 hectares. Tá? Micael respondeu aqui que não leu isso no livro do Mas ainda. Mas lá no livro do Mas, Micael, tem isso lá. E ele fala assim, que esse bem dominical, que é essa terra devoluta até 50 hectares, que serve de sustento para uma família, pode ser objeto de uso capião. Tá? Marina também não chegou a ler. Mas tem lá. Depois eu vou até pegar para vocês. Deixa eu ver se meu livro está aqui. Ó, bens públicos. Quando ele fala sobre as características dos bens, o regime jurídico dos bens, ele faz essa observação. Tá? Professor, Oi? bom dia. Eu Bom não dia, sei se Juliana. foi errado, mas essa semana mesmo, eu acho que eu vi foi uma súmula que falava que essa terra que servia para o sustento da família não podia ser usucapida. Exatamente. O que tem na doutrina e a jurisprudência, Juliana, fala sobre isso? Essa terra, ela pode ser objeto de regularização. E essa regularização, ela tem um nome, é um procedimento administrativo, que é totalmente diferente de uso capião. O uso capião é uma forma de aquisição originária de propriedade. Essa regularização da terra para a família é uma regularização por um procedimento administrativo. Eu não sei se você chegou a ler a decisão. Você chegou a ler a decisão? Não cheguei a ler. Então, aqui no livro do Mas, que agora eu não vou achar. Ai, ai. Quer ver? Atributos, ó. Quanto à imprescritibilidade. Então, quem está lendo aí o livro do Mas, a Marina que respondeu, a Micaela que respondeu, lá dentro dos bens públicos, né? Tá lá no item, no meu livro aqui, na minha edição, tá no 12.13. Bens públicos necessários e bens públicos acidentais. Atributos, 12.14. Aí tá lá assim, ó. Quanto à imprescritibilidade, seu significado é que os bens públicos não estão submetidos à possibilidade de prescrição aquisitiva. Ou, em uma palavra, os bens públicos não se sujeitam a uso capião. Artigo 183, parágrafo 3º, artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal e artigo 102 do Código Civil. Aí ele vem e fala assim, ó, segundo a corrente majoritária, a imprescritibilidade é atributo de todas as espécies de bens públicos, incluindo os dominicais. Ponto. Exceção a essa regra vem prevista no artigo 2º da Lei 6.969 de 1981, que admite uso capião especial sobre terras devolutas localizadas na área rural. Gente, não é o que prevalece na doutrina nessa parte final aqui. Até mesmo porque os artigos que o próprio professor Alexandre Maza cita, artigo 183, parágrafo 3º, artigo 191, parágrafo único da Constituição Federal,
fala, não faz exceção nenhuma a nenhum bem. Não faz nenhuma exceção a bem. Fala que os bens públicos são imprescritíveis, são impenhoráveis, não pode ser objeto de escapião. Então, o texto constitucional não fez exceção. Logo, esse artigo 2º da Lei 6969 de 1981, que é anterior à Constituição, não foi recepcionado pela Constituição. Então, Juliana, depois eu quero dar uma olhada nessa súmula aí, tá? Com mais cuidado. Mas Então tá bom, professor. Tá bom? Mas é nesse sentido, ok? Bom, então, o primeiro ponto aí sobre os bens públicos dominicais não pode ser objeto de escapião. E aí, vem uma outra discussão que aí tem um peso maior, que tem uma discussão maior dentro da doutrina, tem uma divergência maior dentro da doutrina, que é sobre a possibilidade ou não de onerar esses bens. Será que esse bem pode ser objeto de garantia hipotecária, algum tipo de garantia? Será que o bem dominical pode ser dado em garantia? E aí nós temos também uma grande divergência da doutrina, mas o que prevalece? E aí eu tenho que passar para vocês o que prevalece. O que prevalece na doutrina? Que também não podem ser objetos de oneração. Os bens dominicais também não podem ser onerados. Isso você vai encontrar no livro da professora Maria Silva Zanella de Pietro, no livro do professor Diógenes Gasparini e outros autores. Tá bom? Bom, ponto importante é sobre o uso dos bens públicos pelos particulares. Tá? Uso do bem público por particular. Quais são os instrumentos para transferir o uso do bem público para o particular? Lembra do serviço público? Quais são os instrumentos para transferir a execução do serviço público particular? São os mesmos aqui, viu? Autorização, permissão e concessão de uso especial de bem público. Então, são 3 instrumentos utilizados pelo Estado que transferem o uso do particular, do bem público para o particular. Primeiro, autorização. É um ato administrativo, unilateral, discricionário, precário, né? E esse ato administrativo pode ser a título gratuito ou a título oneroso. Então, o Estado pode dar essa autorização de uso a título gratuito ou a título oneroso. Ele pode cobrar ou não. Essa autorização de uso do bem público, ela pode ser simples ou qualificada. Em regra, a autorização é uma autorização simples. O que é uma autorização simples? Aquela que não tem prazo, é por tempo indeterminado. Por que em regra ela é assim? Porque a autorização é um ato administrativo, discricionário e precário, justamente em razão da precariedade. Tá? Então, em razão da precariedade, esse ato administrativo é conferido ao particular por tempo indeterminado. Ok? Segunda ferramenta, e é a que mais pega, preste atenção. Segunda ferramenta de transferência do uso, permissão de uso especial de bem público. Permissão de uso de bem público. Em regra, e aí começa o problema com o serviço público. Em regra, permissão aqui, permissão de uso, é ato administrativo discricionário precário, que também pode ser gratuito ou oneroso. Por que eu estou dando essa atenção à permissão? Porque nós já estudamos permissão esse semestre, mas nós estudamos permissão de serviço público com base na Lei 8987/95. E a Lei 8987/95, que trata sobre concessão e permissão de serviço público, coloca a permissão de serviço público como contrato administrativo. E aqui, na permissão de uso de bem público, nós voltamos para a regra geral. Qual que é a regra geral? Permissão é ato administrativo, discricionário e precário. Ok? Só que tem um probleminha.
Só que tem um probleminha. Da mesma forma, gente, que a autorização pode ser simples e qualificada, autorização simples, sem prazo. Autorização qualificada, com prazo determinado. Isso quer dizer o quê? Que tem termo inicial, termo final, tem data de validade. A permissão também. A permissão também pode ser simples ou qualificada. A permissão pode ser sem prazo ou com prazo. Tempo, termo inicial, termo final. E aí é que pega a coisa. Por quê? A permissão de uso por tempo determinado, a permissão qualificada, se transmuta em contrato administrativo. Beleza? Então, ó, vamos lá. Permissão de uso de bem público, em regra, é um ato administrativo, discricionário e precário. Essa permissão ela pode ser simples, sem prazo determinado. E essa permissão pode ser qualificada. Se a permissão for qualificada, ela é uma permissão que se transmutou, se transformou em um contrato. Contrato de permissão de uso. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Qual que é o interesse na permissão? Ou melhor, de quem é o maior interessado na permissão? O maior interessado na permissão de uso de bem público é o Estado. Por quê? Porque a permissão é para atender interesse público. Então, a permissão, ela faculta o particular ao uso, à utilização privativa do bem público, atendendo aí interesses públicos, interesses da administração, interesses dos administrados. Última ferramenta de transferência do uso. Concessão. Tá? Concessão de uso de bem público. A concessão é também aqui um contrato administrativo em espécie. Concessão de uso de bem público. Contrato administrativo em espécie. Bom, esse contrato administrativo em espécie, ele pode ter várias modalidades. Contrato de concessão para exploração, contrato de concessão temporário, contrato de concessão remunerada, de utilidade pública, são várias as modalidades. Mas qual é a característica principal? Essa concessão de uso, o particular que está recebendo para utilizar esse bem, o uso privativo desse bem, não pode modificar a destinação desse bem. Então, o uso por parte particular é exercer o uso conforme a destinação do bem, não pode alterar a destinação do bem. E essa é a grande diferença entre concessão de uso e permissão de uso qualificada. Aqui na concessão de uso, o concessionário não pode mudar a destinação do bem. Professor, quais são as principais diferenças, então, entre autorização, permissão e concessão? Primeira grande diferença que vocês vão anotar aí, ou quando vocês estiverem revendo a aula que está sendo gravada, vocês vão prestar atenção. Quanto ao interesse, tá? Quem é o interessado na autorização? O particular. E esse interesse particular não pode contrariar o interesse público. Mas quem é interessado é o particular. Permissão e concessão. Quem é o maior interessado? O Estado. Tanto a concessão quanto a permissão são conferidas para atender interesse coletivo. Então, o maior interessado é o Estado. Segunda grande distinção. Grau de precariedade. Tá? Concessão não é um contrato administrativo? Então, tem estabilidade. É óbvio que essa estabilidade não é de ordem absoluta. A permissão, quando ela é qualificada, também é um contrato. Então, também tem certa estabilidade. Já a permissão simples, que não tem termo certo, e a autorização são atos administrativos, discricionários e precários. Precariedade.
Isso quer dizer o quê? De forma prática. De forma prática, o que isso quer dizer, Amanda? Quer dizer que a qualquer momento o Estado pode revogar essa permissão, pode revogar essa autorização, sem maiores explicações. Por quê? Porque é um ato administrativo discricionário e precário. Já na concessão, já na permissão qualificada, por se tratar de um contrato, aí já existe uma necessidade de justificativa e demonstração do interesse público nessa revogação. Tá joia? Bom, outra distinção. Concessão e permissão qualificada são contratos, em regra, prévio procedimento licitatório. Autorização e permissão simples, ato administrativo. Precisa de prévio procedimento licitatório? Não precisa. Ok? Bem, meus queridos, essas são as principais, né? As principais distinções entre concessão, permissão e autorização de uso de bem público. Um outro ponto que, inclusive, não está no material de vocês, eu quero que vocês prestem atenção, não está no slide, é sobre a forma de aquisição de bem público. Como que o Estado adquire bem público? Meus queridos, todas as modalidades de aquisição lá do direito civil, compra e venda, causa-mortes, adjudicação, dação em pagamento, todas essas formas que são próprias do direito comum, do direito civil, também são utilizadas pelo Estado. Agora, o Estado tem algumas formas de aquisição que são próprias, que só podem ser conferidas pelo Estado. Como, por exemplo, né, a desapropriação. Não existe desapropriação no mundo privado. Não existe. Desapropriação é no mundo público. Professor, mas eu estudo pelo livro do Venosa. O Venosa, de forma isolada, lá no direito civil, criou um instituto que chama-se desapropriação privada. Gente, só ele que fala sobre isso. A maioria da doutrina, inclusive, critica essa figura criada aí pelo Venosa, Silvio Salvo de Venosa. Tá? O Venosa, ele fala sobre essa desapropriação privada, que, na verdade, quando a gente abre o Código Civil e vai ler lá o artigo que ele fala que é supostamente uma desapropriação privada, a gente vê que é um outro instituto regulado pelo próprio Código Civil. Então, desapropriação é forma de aquisição de propriedade e é uma forma de aquisição de propriedade exclusiva do Estado. Outra forma, que também é exclusiva do Estado, é o confisco, pena de perdimento. Tá? Não existe confisco ou pena de perdimento no mundo privado. O confisco é uma forma de aquisição de propriedade que o Estado pratica quando o proprietário do imóvel a Malu falou que o Venosa é chato pra caramba. Ninguém gosta do Venosa. Também tem muita gente que estuda pelo Venosa, viu, Malu? O confisco, a pena de perdimento, é uma ferramenta própria do Estado. Né? O proprietário pratica uma infração, pratica um crime, em razão dessa infração, em razão desse crime, ele sofre a pena de perdimento. Né? A gente pode ver isso no artigo 243 da Constituição Federal. Né? A gente pode ver isso no direito tributário. Né? Lá no artigo 243 fala lá sobre o conflito. Fala, Milena. Não, nada não, professor. Pode deixar. Lá na Constituição Federal fala sobre o confisco, por exemplo, quando a terra é utilizada para plantação de psicotrópicos, né? Está lá no texto constitucional. Da mesma forma, a partir da emenda constitucional número 81, né, aplica-se também o confisco quando a terra é explorada
explorada por trabalho escravo ou análogo escravo. Isso é confisco, isso é pena de perdimento. A terra passa a ser do Estado. Né? O Vini que entrou aí agora, o Vini, vamos usar ele como exemplo. O Vini é dono de uma fazenda. Né? O Vini Moraes. O Vini Moraes é dono de uma fazenda. Aí, tô vendo aqui que ele tá com violão nas costas. É só um exemplo do Vini. O Vini tá com violão nas costas e ele resolve aplantar nessa fazenda dele de 100 alqueires, ele resolve aplantar em meio alqueire cannabis sativa. Fala, Vini. Vini levantou a mão aí. Vou falar, meu amigo. Não, nada não, professor. Só para cumprimentar mesmo. Valeu. Então, ó, o Vini, nessa fazenda dele de 100 alqueires, ele resolve plantar em meio alqueire cannabis sativa. O que é cannabis sativa mesmo? Maconha. E aí, para surpresa do Vini, a polícia chega lá na fazenda dele. Tráfico de drogas, plantação de psicotrópicos. Vai recair sobre o Vini, além do processo penal, mas em decorrência do processo penal, pela prática desse crime, a pena de perdimento, confisco. A terra será confiscada. Né? Bom, vai confiscar o que do Vini? Os 100 alqueires ou só o meio alqueire? O que você acha, Vini? Será que é a totalidade da terra? Ou será que é só o meio alqueire? Ah, professor, deixar o pessoal aí. E aí, o que vocês acham? Totalidade da terra ou sem alqueire? Ou só meio alqueire, que ele plantou lá maconha? Totalidade da terra, não? Seria só o meio alqueire, mas Olha, tá vendo? administração pública. Começou a divergência. Gente, é sobre a totalidade do imóvel. Tá? Então, se o 100 alqueires está sobre um registro único, ele vai perder os 100 alqueires. É a totalidade do imóvel. Tá bom? Não é só a área plantada. Ok? Bom, e tem uma outra pergunta que sempre aparece quando se fala de aquisição de bens públicos, que é se o Estado pode ou não usucapir. Por que dessa discussão? Porque o Estado pode desapropriar. Então, se ele pode desapropriar, por que ele vai usucapir? Né? Essa é a dúvida que tem. E o Estado, em situações excepcionais, ele pode sim usucapir, tá? Na semana que vem, a gente começa a falar de intervenção do Estado na propriedade privada, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, assim, a desapropriação, ela pode ser direta ou indireta. A desapropriação indireta é quando o Estado começa a praticar atos de desapropriação, mas ele não segue o procedimento previsto em lei. E não raras vezes, o Estado, de forma ilegal, ele ocupa a terra com a desculpa, a terra, o imóvel, com a desculpa de desapropriação, mas não pratica os atos de desapropriação. E o que ocorre? Ocorre que o particular fica quieto, não propõe a ação de indenização por desapropriação direta e passa os anos. E depois de 10 anos, ocorre a prescrição para a propositura dessa ação de desapropriação indireta por parte do proprietário. Bom, e aí? Aí que o Estado já construiu sobre o imóvel, o Estado também já não pode mais propor ação de desapropriação, porque já prescreveu. O proprietário não pode propor ação de indenização por desapropriação indireta, porque já prescreveu. Mas o Estado está lá sobre o imóvel e já construiu sobre o imóvel. Como resolver esse problema? Né? Apenas através da usucapião. O Estado vai propor o usucapião, ele pode sim se utilizar dessa ferramenta. São situações excepcionais, não são corriqueiras, mas podem sim. Então, sobre as formas de aquisição, a gente tem que lembrar.
Todas as formas lá do direito privado, o Estado pode se utilizar, mas também pode se utilizar dessas duas formas aí que são próprias do Estado, que é a desapropriação e o confisco. Beleza? Bom, e terminando aqui, bens públicos. Nós temos aí no artigo 21, por exemplo, o rol de bens públicos que são da União, né? E nos demais artigos, até o artigo 30, nós temos aí a disposição de bens, que são dos estados e dos municípios. Mas a título de exemplo, né, espécies de bens públicos, nós temos os terrenos reservados, terrenos de marinha e seus acrescidos, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, terras devolutas, faixa de fronteira, as ilhas, as águas públicas, minas e jazidas, tudo isso é bem público, tá? E como eu falei na primeira aula, eu gosto de dar um enfoque aqui, tem uma que eu gosto de discutir mais, que são as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Perceba, meus queridos, terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Não é terra do índio, ok? E essa fala não tem nada de contrário aos índios, muito pelo contrário, tá? Não é por aí, muito pelo contrário. Essa fala, ela vem da teoria geral do Estado. Por que quando o Constituinte, lá em 88, falou dos bens públicos, ele incluiu como bem público da União, conforme se percebe lá do artigo 21 da Constituição Federal, né, e do artigo 231 da Constituição Federal, que essas terras são bens públicos da União. Por que disso? Gente, muito simples, tá? O índio, ele é o residente originário, tá? Então, as terras que foram demarcadas e são tradicionalmente ocupadas pelos índios, elas devem ser mantidas e protegidas pelo Estado. Mas ela não é terra do índio, por uma questão de teoria geral do Estado. Se nós temos uma nação indígena A, nação indígena B, nação indígena C, e ela tem terra, o que falta para criar-se um encrave dentro do Estado brasileiro, né, um Estado independente indígena, seria o reconhecimento internacional, o que nós sabemos, é óbvio, não teria dificuldade nenhuma. Tá? Criando-se assim um encrave. O que é um encrave? É um Estado dentro de outro Estado. É uma ilha soberana dentro de um Estado soberano. Então, é uma questão de teoria geral do Estado. Tá? As terras são tradicionalmente ocupadas pelos índios. O Estado deve proteger, o Estado deve buscar não só a proteção desse patrimônio, mas também a proteção e a defesa dos nossos índios, mas a terra é do Estado. Ok? Tranquilo até aí? Bom, para a terceira VA, nós temos um trabalho também, né? Eu já vou passar o trabalho da terceira VA. A terceira VA, o trabalho é sobre processo administrativo, tá? Terceira VA, trabalho, processo administrativo, ok? Da mesma forma que na primeira VA, que na segunda VA, nós tivemos aí um trabalho para a complementação da nota. A terceira VA também, da mesma forma, nós temos aí um trabalho que complementa a nota sobre tema processo administrativo. Tranquilo até aí? Então, podem abrir os microfones. Semana que vem a gente começa a discutir intervenção do Estado na propriedade. Por hoje, de conteúdo é só. Agora eu fico aí aguardando as perguntas de vocês.